E acabou. Valesca D'Angelo, quem é você? Onde você nasceu? Suas origens, por gentileza. Que come. Fala um pouquinho. O que eu como, come. como se reproduz. É, isso. Entendi. Bom, primeira coisa, obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar com vocês. Bom, Formal ou informal? eu, na verdade, sou amiga da Cida, sei lá, 40 anos? Mais ou menos. Mais ou menos, 40 né? e... Não, vamos pôr mais uns 3 anos 43 anos, 43, né, 44 de anos. amizade. Então, a gente brincou junto na rua, né? A rua era de barro, a gente Depois trupicava assaltou, e quando arrancava o topo do dedo, dedão, lembra? Você tem um dedãozinho. Tem, gordo. A gente brincava junto na rua, né? Queria fazer as unhas das meninas lá para ganhar dinheiro. Íamos pros bailinhos Olha que louco, juntos, a gente já era empreendedora naquela época, né? Porque a gente já queria fazer. Que a gente queria ficar fazendo a unha da mulherada para cobrar, né? É. E Pra aí, quê? Pra ir pro centro social? pra ir pro centro social, que era um bailinho lá. Que depois virou um bailão, né? Nossa, Virou um que bailão. É. delícia! Então, eu sou uma pessoa comum que brincava na rua, quando se podia brincar na rua. E a Cida era minha amiga, entre algumas outras pessoas. E depois de a gente estudou, cada um, né? Casou, Foi viver a tivemos sua filhos, vida. Certo. E depois a gente acabou se reencontrando Agora, fortemente. fortemente. E eu fui uma pessoa que tinha ali um pai que a gente não era super pobre, mas a gente não tinha muita coisa. Mas né? não passava fome. Não passava fome. É. Né? Então, o desejo de crescer, o desejo de ter alguma coisa era grande. Até porque tinha algumas pessoas do nosso ciclo de amizade que eram bem, né? Então, a gente cresceu vendo a galera indo viajar, Tá. né? A gente cresceu vendo algumas pessoas prosperarem ali. Então, era um desejo mesmo de ser alguém, vamos colocar assim, né? Aí eu fui fazer faculdade, fui achar, né, que eu ia ser alguém através de um diploma. E, na verdade, não foi bem assim. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que eu tenho que colocar aqui é que, poxa, as pessoas têm uma ingenuidade tão grande achando que um título, uma formação acadêmica, ela realmente vai te posicionar no mercado. Ela não vai. Né? Tanto não vai Financeiramente, não. Tanto não vai que hoje a maior quantidade de pessoas desempregadas, existe aí milhões de pessoas que já têm diploma São diplomados. e que simplesmente estão trabalhando em coisas comuns para tapar aí o buraco da própria necessidade, e alguns outros que entenderam que existe, né, uma habilidade própria que pode fazer dinheiro através dessa própria habilidade, que é uma das coisas que eu apliquei na minha vida. Então, quem é a Valesca? A Valesca foi uma pessoa que foi relativamente simples, né, família simples, de pouco dinheiro, que tinha ali um desejo muito grande de me posicionar, de ter uma vida melhor. O teu primeiro desejo foi buscar a faculdade, isso que você está falando. É. Não foi isso que mudou a tua vida? Não, Que te não. impulsionou para o futuro? Mesmo porque ela Não. não fez nem aquilo que ela Não. acha que Não, ia mas fazer, assim, né, Vá? Não. é o que a maioria pensa, o que deixa entender isso. A maioria quer, eu quero um diploma. Então, do que de isso. direito, de fisioterapia. Não E aí seja- ela vê que não necessariamente, amor, é o sonho do brasileiro. Ter casa própria, ter o carro financiado. E fazer É uma diferente do Uma europeu. faculdade, É a faculdade. E de repente a faculdade não vai ser o transformador para a pessoa. Vai ser Não, uma outra Não, ela situação. é agregadora. São isso a gente duas, não tem são duas dúvida. coisas diferentes. É. A faculdade, ela te dá a falsa sensação de que você está buscando um futuro melhor. É uma falsa sensação. Porque você está ali investindo, mas não existe, no final, no último ano, o emprego garantido. Existe entre o término de uma faculdade e um bom emprego, uma jornada intensa, que aí entra várias outras coisas, inclusive a própria qualidade da instituição e o desenvolvimento da pessoa dentro da Isso, instituição. concordo. Porque as pessoas têm uma ideia assim, ó, e isso acontece muito com o meu curso, né? Eu vou entrar naquela faculdade, logo vou ser bem-sucedido. E esquece que precisa Fisioterapeuta, né? estudar. Esquece que não pode Estudar, que não pode... ficar jogando truco, Não, que não tem pode... que estudar uma vida toda. Você tem Fazer que estudar. estágio, né? É Esquece isso aí, que tem Marcelo. que fazer além, né? Antes de vir para cá, eu estava escrevendo um negócio e cai muito bem aqui, ó. Existem duas formas, assim, poderosas de fracassar profissionalmente. Uma é quando a pessoa não faz o que tem que ser feito. E a outra é quando a pessoa só faz o necessário.
E as pessoas que buscam hoje uma escalada profissional e, consequentemente, social através de um estudo, na cabeça dela, ela esquece que para ela realmente se destacar, ela precisa fazer além e ela precisa fazer melhor. Entendi. E ninguém, a maioria das pessoas tem a ideia de que só porque eu tenho um diploma, as Eu- portas vão se abrir. de forma E não é assim. Ah, até pode se abrir. Só que assim, de uma forma muito estagnada. Se você não. Ó, eu não se acho. você não buscar. Eu não acho que se abre. Ó, se você pegar uma faculdade de uma forma geral, né, as comuns hoje em dia, né, é Tipo difícil. administração. É difícil uma pessoa fazer uma faculdade comum, ser uma pessoa comum e ter um emprego extraordinário. Você entendeu? A conta não fecha. Isso tem que estar dentro da pessoa antes dela querer ingressar. E as pessoas buscam o sucesso através de uma instituição, de um curso, de uma atitude que, se eu vou pagar aqui, então logo eu não vai ter. Por isso que o sucesso não está relacionado ao seu diploma. Ele está relacionado à sua mentalidade. E o empreendedor tem que ter uma mentalidade Tá de relacionado não com uma para, série né? de fatores, né, tem Vanessa? que Porque ter. você sabe o que você sofre com o teu Ele tem que marido ter. para o teu negócio funcionar. E não é brincadeira. Sim. E eu tô sofrendo aqui com o dele, com a Cida. Não é brincadeira, tá aqui há quase um ano. Hoje eu 46 podcasts, enfim. Não é brincadeira. Só que assim, a maioria não começa, a maioria para, a maioria desiste. A maioria para. Então não é brincadeira a jornada final. Eu vi. E tem jornada final? Não, Então lógico não tem que jornada não. final, a pessoa não entende. A jornada final, quando que? Não tem jornada final, gente. Não. É dia, mais dia, mais dia. Não tem, não adianta. Não existe. Não para mais. Não existe. Se você quiser ter o teu negócio. Não, então, eu estava fazendo uma pesquisa esses dias e a cada 5 empresas que abrem, uma fecha logo no primeiro ano. Então. Né? E até o segundo ano fecha Olha mais lá, 3. e até o segundo ano fecha mais 3. É um dado lá do É Sebrae. isso aí. Então, você imagina só quem entra de orelhada. Quem vai fazer faculdade e depois vai querer fazer o seu próprio negócio, abrir o seu escritório. Não funciona assim. Esse nível de competência ele tem que ser desenvolvido dentro da pessoa primeiro. Por isso que não adianta fazer só a faculdade. Você precisa realmente ter um desejo e um amor por aquilo que você vai fazer, porque é isso que vai fazer o seu diferencial. Tem umas alunas à toa aqui falando sobre faculdade. Deixa eu até aproveitar o gancho. Ó. Douglas Pinheiro, boa noite. Cida, Haroldo, Boa noite. casal convidados. Luciana Escucel, boa noite. Mari Lúcia Garcia, boa noite, seus lindos. Boa Ana noite, Paula Moura, Mari. boa noite. Estou aqui ao convite da Valesca, kkkk. Conheço vocês do Instagram dela e do evento, Ana Paula Moura. Muito Beijo, obrigado. Ana Paula. Piqueto Márcia, boa noite, pessoal. Luciana de novo, quem mais? Douglas. A verdade, Haroldo. Vamos manter nossa tolerância e personalidade. O resto, tiramos de letra. O importante é que o PSDB foi para o Isso que ele inferno. falou que não ia Mas falar vamos- de... Tem como não falar, Não tem. né? Maria Aparecida Souza Coelho, boa noite. Valesca é excepcional. Faculdade não é passaporte para a felicidade. Isso, Ana isso Paula aí. Moura. Fiz faculdade, nunca trabalhei na área e não busco mais. É isso, tá vendo? O que você falou são provas vivas, testemunhos aqui ao vivo, que realmente não é só isso. Não é só ter o título. Não. Tem um rapaz que trabalha comigo chamado Raul, que ele era advogado há muitos anos, virou investigador de polícia. Por quê? Ele falou, não ganhava mais, estava passando necessidade, mudou para ser policial civil. Então, quer dizer, faculdade de Direito de 5 anos, um alto investimento, não é baixo. Não é baixo. Você fez direito, não é amor. baixo. Eu fiz direito para uma outra situação, mas também que já não valeu mais a pena. Amor. Marcelo é fez isso. arquitetura. Então, O Haroldo fez direito para prestar para delegado, mas É. não quer. E aí muda, gente. O empreendedorismo fala muito mais alto. Na verdade, empreender liberta, né? Pois é, Vanessa. exatamente. Empreender liberta. Teve, né, por conta dessas questões políticas, uns ataques aí a galera que empreende, aos MEIs, né? E existe uma ideia de que o empreendedor, o empresário, é o algoz, é aquele que leva a grana para casa, guarda o dinheiro debaixo do colchão e explora o pobre coitado do empregado, do funcionário, do colaborador. E, na verdade, é bem o contrário. Porque o empreendedor é aquele que, no final do mês, na maioria das vezes, é o único que não tem salário.
Valesca, É louco eu não vou citar o nome para não criar Não é? polêmica. Opa. Você paga Tem- todo mundo. Um dos, fica sem no um dos final patrocinadores você não tem aqui, salário. de vez em É quando isso ele aí. recorre a meus trabalhos. Por quê? Porque as pessoas levam atestados falsos. Só que olha como é engraçado o cenário. Essa pessoa fala mal do empregador, do patrão ou do empresário. Essa mesma pessoa te dá um atestado falso para nós. Essa mesma pessoa fala que um governo que A ou B não gera emprego. E ele gera emprego. O que essa pessoa quer da vida, gente? Ficar numa rede e viver em parçágradas? Mas aí vendo a vida mesmo. é a mentalidade. Você entendeu? É a É a mentalidade. mentalidade. Você É. sabe que eu tenho uma pessoa muito próxima que um dia desses veio me contar uma história, né? E essa pessoa falou assim, nossa, o meu pai trabalhou num lugar, numa fábrica, e trabalhou não sei quantos anos nessa fábrica. E o dono da fábrica ficou rico. E o meu pai sempre foi assalariado. E aí, na pandemia, fechou tudo. E meu pai agora está em casa. E a pessoa estava, assim, muito indignada com esse empresário. E aí, eu falei, bom, de quem que foi a ideia do negócio? Ah, foi do cara. Quem que alugou o galpão? Foi o cara. Quem é que investia o dinheiro todo mês em maquinário? Era o cara. Quem que pagava água, luz, telefone, imposto? Seu pai recebia salário todo mês? Era CLT? Era. Então, ele recolhia Tudo imposto. certinho. Era o cara. Eu falei, então, quem que tinha que prosperar aí? Era o cara, não é? Então, o teu pai, ele recebia pelo trabalho, pelo serviço prestado, né? E quando o funcionário é um funcionário bom, a gente leva ele com a gente e ele vai melhorando. Mas não, ele nunca vai ser um sócio. Porque quem bota o seu na reta é o dono. Somente. Então, eu vejo aqui entre eu e o Marcelo, a gente já teve vários momentos. Para a gente começar a tirar dinheiro, cara, primeiro a gente tirou suor, lágrimas e sangue, né? E quantas vezes a gente pagava tudo e sobrava nada. Nada. Em um determinado momento da sua vida, pelo que você me contou, Nada. você escolheu o caminho. Nada. Entendeu? Tinha o Nada. caminho de eu apostar tudo, ou esse pouco que eu tenho, eu vou fazer o que com ele? Mas eu E tenho... ter, com todo respeito, o culhão. Outra coisa, só rapidinho. Vocês, às vezes, não entendem que quando você abre um negócio sozinho ou com sócio, você vai ter o sócio que é o governo federal, Isso. ou estadual ou municipal. Fora Às isso. vezes, você vai para casa com 10% no final do mês de lucro. E os 90% você pagou imposto, pagou funcionário, e o governo com 23%, 24% ganhou 2 vezes a mais que os seus 10%. Então, calma antes de jogar pedra. Isso. Vamos Você ver o Ó, cenário. você falou uma coisa super pertinente, que a gente também abordou esses dias. Nós temos um sócio. O governo é nosso sócio, que leva livremente uma parte do nosso... Até o 6º mês de cada ano, a gente está pagando imposto. E olha que Depois é que legal. vem o lucro. Olha que interessante. É Se desse vier, né? dinheiro, é desse dinheiro que nós pagamos os impostos, arrecadamos tudo, que é gerado recurso para os menos favorecidos. Ou seja, se você Isso, destrói o isso. empresário, o Ó, empreendedor, Isso. não tem emprego, não tem recurso porque a máquina pública é cara. E o menos abastado, que é esse que realmente merece toda a atenção, é aquele que vai ficar menos abastado ainda. Então, existe uma ideia de que o empresário é um vilão, quando, muito. na verdade, é o pequeno e médio empresário. É o pequeno e médio empresário Porque que injeta dinheiro no governo. Nós temos 17 milhões Cara. de brasileiros que são E MEI. aí vem falar que isso não é emprego? Aonde? Sendo que o empreendedor é o que mais trabalha. 17 O milhões. CLT, ele tem suas limitações, mas ele recebe no final do mês. Faça chuva, faça sol, ele recebe. E aí se não receber. E o empreendedor? Que chega no final do mês, paga todo mundo e muitas vezes está devendo no banco. E olha que triste, essa mesma pessoa que fala que empresário é vagabundo, enfim, usa esses Não, adjetivos. aproveitadores. Amor, adjetivos são vários. Não vamos falar a noite. Nós vamos ficar a noite inteira falando que já. É engraçado. Uma pessoa, um casal, no qual o marido foi assassinado e o cara tá na cadeia fumando maconha, vendo o jogo do Timão, eu com todo respeito ao Corinthians, é só um exemplo. E aí vai dinheiro para auxílio reclusão, para o preso, vítima da sociedade. Então a gente precisa começar a botar na mesa que a conversa é mais embaixo. É igual o controle de natalidade. Foi uma menina da delegacia, olha que absurdo, gente, Valesca e Marcelo. Ela falou assim, eu tinha invadido uma casa, aí, pois não.
E aí eu tive que pegar meus filhos e ir no médico. Quando eu voltei, a dona da casa estourou o meu cadeado e entrou na casa dela de volta. Eu falei, senhora, a casa é da pessoa. Ela falou, mas eu tenho 3 filhos com 18 anos. Então, gente, você vê que a conversa não é só esse negócio de ódio, é mais embaixo, e a gente não traz a mesa, e quando traz o outro lado quer te apedrejar. Então é muito difícil, gente. É complicado tudo isso. Entendeu? É isso. Empreender Empreender é isso.